Polícia Federal indicia Bolsonaro por tentativa de golpe. A Procuradoria-Geral da República deve receber hoje o relatório da Polícia Federal com indiciamento. Eles tentaram dar um golpe para não deixar que a gente assumisse a presidência da República. Que dois pesos, duas medidas são essas, meu Deus do céu? Para nós pacificarmos o Brasil, alguém tem que ceder. Quem tem que ceder? É o senhor Alexandre de Moraes. Anistia. O homem que tem o destino de Bolsonaro nas suas mãos. Mãos hábeis, desassombradas e abnegadas. Depois de ser indiciado pela Polícia Federal por uma tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente e outros 36 aliados podem ter suas denúncias arquivadas, ou podem ir a um julgamento que pode levá-los à prisão. Os próximos passos dependem da decisão de um homem, Paulo Gonet, o atual Procurador-Geral da República. Cada um tem a sua hora e a sua vez. Nesse vídeo vamos tentar conhecer um pouco mais sobre essa que é uma das figuras mais importantes da nossa democracia. Antes de falar sobre o Paulo Gonet, precisamos dar um passo para trás e entender a importância do cargo que ele ocupa. O Procurador-Geral da República é o cargo mais alto na hierarquia do Ministério Público Federal. O Ministério Público é uma instituição independente dos outros poderes do Estado brasileiro. Ele tem como função defender a ordem jurídica, os interesses da sociedade e a Constituição. Na prática, sua principal atribuição é promover ações penais em assuntos que se tratam de interesse público. Ele é o grande fiscal, é a porta de entrada para diversas outras ações e situações, e ele tem um poder, é uma instituição que ela é permanente, né? É muito bom pontuar, é importante a gente pontuar que o Ministério Público ele tem total autonomia. Procurador-Geral da República é o cargo mais alto do Ministério Público Federal. Sua principal atribuição é propor ações junto aos tribunais superiores. Um dos motivos dele ter sempre muita visibilidade é o fato de ser responsável por propor ações contra autoridades com foro privilegiado, como ministros, presidentes da República e parlamentares. Uma atuação de uma Procuradoria-Geral da República, eu falo de uma forma autônoma, garantindo assim, as investigações de forma isenta e evitando essa instrumentalização do cargo é essencial para a República. A indicação do Procurador-Geral é feita pelo Presidente da República para um mandato de 2 anos. Ele escolhe entre os integrantes de carreira do Ministério Público, mas não tem a palavra final. Antes de assumir o cargo, o indicado tem que passar pelo Senado. Considerando que uma das principais funções do Ministério Público e do Procurador-Geral da República é justamente combater a impunidade, surgiu um questionamento. Como fica a relação entre o Procurador-Geral e o Presidente? A tendência não é que ele defenda os interesses de quem o indicou? O Procurador-Geral é nomeado pelo Presidente, mas assim que ele é nomeado, ele não tem nenhum favor, ele não deve nenhum favor ao presidente da República. Então ele, inclusive, pode e tem que fiscalizar os atos do presidente da República. Historicamente, houve períodos em que a atuação do PGR ela foi vista como politizada. Por exemplo, durante a transição democrática, né, a atuação do PGR foi objeto de análise, indicou-se aí uma relação complexa entre o órgão e o governo, né. Depois, ao longo dos governos do presidente Fernando Henrique Cardoso, né, em que o mesmo Procurador-Geral da República foi reconduzido ao longo de todos os 2 mandatos do presidente Fernando Henrique, né. O fato é que nos últimos anos a relação entre o PGR e o presidente ela veio variando conforme o contexto político. Para tentar minimizar os riscos de uma atuação política do Procurador-Geral, alguns presidentes, como Dilma e Lula nos seus primeiros mandatos, por exemplo, optaram por fazer a escolha seguindo a recomendação dos próprios procuradores do Ministério Público, que fazem uma votação interna para eleger os 3 nomes considerados mais indicados. É a chamada lista tríplice. Apesar de ser uma solução muito elogiada pelos juristas, é importante lembrar que não é obrigatória.
Isso alterou profundamente a relação entre o PGR e o presidente da República, porque o PGR passou a depender muito mais, né, vamos dizer, da simpatia dos seus pares para se manter no cargo ou para alçar o cargo de PGR, do que propriamente de algum tipo de simpatia ou alinhamento com a agenda presidencial. Nós vimos, portanto, nesse período, procuradores-gerais da República bastante mais agressivos do ponto de vista das investidas criminais contra atores políticos ligados ao governo, né? Atualmente, o cargo é ocupado por Paulo Gonet, que foi indicado por Lula e aprovado pelo Senado em 2023. Votaram sim 65 senadores, não 11 senadores, uma abstenção. Está aprovada a indicação do senhor Paulo Gustavo Gonet Branco para exercer o cargo de Procurador-Geral da República. No nosso agir técnico, não buscamos palco nem holofote, mas com destemor. Havemos de ser fiéis e completos ao que nos delega o Constituinte e nos outorga o legislador democrático. Gonet tem 62 anos e é membro do Ministério Público desde 1987. Durante o processo de indicação ao cargo, ele contou com apoios importantes, como dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, do STF. Gonet é assumidamente católico e conservador. Tanto é que foi considerado por Jair Bolsonaro como possível candidato à indicação. Mas isso não quer dizer que ele seja um aliado do ex-presidente. Em 2023, quando ocupava o cargo de vice-procurador-geral eleitoral, apresentou ao TSE um parecer favorável à condenação de Bolsonaro, no processo que o tornou inelegível. Ele é um procurador que é muito reconhecido pelo seu expertise, né? Ele é visto como alguém aberto ao diálogo, alguém que tem trânsito no STF e também no universo político, mas sobretudo, né, ele é reconhecido pela sua sólida formação acadêmica, pela sua vasta experiência no Ministério Público, né, e também por uma atuação equilibrada em temas sensíveis, né? E tudo isso o qualifica para liderar a Procuradoria-Geral da República, particularmente num período tão importante, com desafios institucionais tão evidentes como os que a gente tem vivenciado. Que ele é um jurista conservador, mas moderado e técnico. Desse governo, eu entendo que o presidente Lula optou por ele até por esse motivo. Nós estamos aí no momento de pessoas moderadas, no momento que não se cabe radicais, que não se cabe extremos. Então, ele era um nome moderado e eu acho que o presidente Lula acertou até por esse motivo. A investigação sobre a tentativa de golpe de Estado foi feita pela Polícia Federal e resultou no indiciamento de Bolsonaro e outros 36 aliados dele. O indiciamento significa que, na avaliação dos investigadores, há indícios suficientes da existência de um crime para justificar a abertura de um processo penal. Nós estamos falando de um crime contra o Estado que envolve todos os estados da federação, que é um crime contra a democracia. Então, por prerrogativa de foro, é o procurador-geral para promover essa denúncia. No momento que eu gravo esse vídeo, o processo está na etapa de apreciação pelo Procurador-Geral da República. Qual postura podemos esperar dele em um caso tão delicado quanto esse? O que a gente pode dizer é que o Paulo Gonet ele tem demonstrado um compromisso firme com a defesa da democracia e com a responsabilização de atos que ameaçam a democracia, né? Então eu lembrei aqui, por exemplo, no discurso de posse, ele enfatizou que o Ministério Público é corresponsável pela preservação da democracia no país. O Constituinte de 1988 nos situou como corresponsáveis pela preservação e fomento dos direitos fundamentais individuais e coletivos. No dia 8 de janeiro desse ano, né, durante um evento chamado Ato da Democracia Inabalada, o Gonet afirmou que os atos de violência contra a democracia teriam consequências penais para quem quer que fosse. Que atos de violência contra a democracia hão de ter consequências penais para quem quer que a eles se dedique. Recentemente, quando recebeu o relatório da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado, ele solicitou ao ministro Alexandre de Moraes o compartilhamento do conteúdo para que pudesse cruzar dados com investigações relacionadas a fake news, a milícias digitais, né? E isso indica aí uma abordagem bastante abrangente e integrada que possivelmente a gente vai observar. Gonet já afirmou que seu parecer deve sair apenas em 2025 devido à enorme complexidade do caso. Qual será a decisão dele? O que isso vai significar para o futuro político de Bolsonaro? Para ter essas respostas, só acompanhando os próximos desdobramentos desse caso.
Para ficar por dentro, se inscreve no canal e acompanhe o portal e as redes sociais de O Tempo. Até a próxima!